Então, pessoal, primeiramente, boa tarde. Gostaria de pedir desculpas aí pelo atropelo. Infelizmente, a gente tem banda largas no Brasil de péssima qualidade. É um problema grande isso aí. Mas o objetivo dessa live é tratar um assunto de grande importância, que é a optometria, né? Então, primeiramente, eu queria passar a palavra para o professor Roberto, para ele se apresentar. Depois eu também irei me apresentar para quem não me conhece. O objetivo da live é a gente tratar aspectos legais da optometria, a essencialidade do setor óptico e da optometria nos tempos de pandemia, passar também algumas dicas jurídicas relacionadas ao setor óptico, alguns principais problemas enfrentados pelo setor óptico, que vem sofrendo bastante, né? Um outro tópico também que a gente vai abordar, muitos donos de ótica estão com dúvidas em relação o seu funcionário adquirir o coronavírus. Isso é doença ocupacional? Teve uma decisão recentemente do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Eu recebi ligações com muita frequência. E no final, a gente vai abrir um bate-papo também mais tranquilo para responder dúvidas diretamente das pessoas. Mas, professor Roberto, apresenta aí o pessoal. Obrigado, Cíntia. Cíntia, Clébio, grande Clébio. Professor Roberto. Bem, gente, primeiramente, boa tarde. Muito obrigado por vocês estarem dedicando o tempo de vocês aí a nos assistir, né? O nosso objetivo realmente é passar um conteúdo bacana para vocês, né? Todo mundo, qualquer pessoa física ou jurídica, ou até qualquer mesmo objeto, exerce uma função social, né? A nossa função social é ajudar o setor óptico, né? O doutor Marcelo nem se fala, né? Dos grandes nomes da defensoria jurídica do ramo óptico da optometria, né? Eu aceitei, assim, com muito orgulho participar dessa transmissão com ele. Eu sou professor Roberto Lopes Filho, né? Sou professor de bioética e legislação em ótica e optometria da Faculdade Rácio, aqui no estado de Ceará, né? Presto consultorias e assessorias jurídicas para o conselho e para alguns profissionais do ramo óptico e optométrico, né? Sou autor dessa obra aqui, né? As leis da óptica, as leis da óptica e da optometria à luz da Constituição de 88. Essa aqui é a primeira edição. Essa aqui... Doutor Joselito, boa tarde, doutor Joselito, tudo bem? Doutor Joselito é professora junto comigo lá na RAS, tá? Muito obrigado por estar participando. E essa aqui é a segunda edição, viu, Marcelo? Que no final, nós vamos... E aí, dá para ver aí? Pronto. Dá para ver, sim. No final, o doutor Marcelo vai estar sorteando aí 2 obras, tá? Para quem nos acompanha até o final da tarde. E eu sou especialista, né? Sou pós-graduado em Direito Médico e da Saúde e Direito Constitucional e Processo Constitucional, tá? E é isso. Bora lá, Marcelão? Vamos começar a trabalhar? Tem muita coisa para a gente começar. Vamos trabalhar. Quem não me conhece aqui, pessoal, eu sou advogado da Sociedade Regional de Óptica e Optometria daqui do estado de Alagoas. Defendo aí os entraves e problemas enfrentados pela optometria há mais de 5, 6 anos. Dou aula também de legislação de óptica e optometria aqui na OWP, inclusive a OWP disponibilizando um curso. A OWP está disponibilizando um curso, aliás, um livro que nós iremos sortear na nossa live. O professor Roberto irá sortear 2 livros dele e nós acabamos de a OWP também vai disponibilizar um livro no final da live para sorteio. Professor Roberto, dá uma pincelada aí para a gente sobre os aspectos legais da optometria. Eu estou vendo aqui que tem muita gente da optometria, mas tem muita gente também que não é do setor óptico, que não é optometrista, que não sabe nem o que é optometria. Então, a possibilidade de estudar a optometria, explica aí o que é optometria e os principais problemas legais enfrentados por essa profissão no Brasil. Vamos tentar falar alguma coisa, né? O que é que acontece?
Para esse pessoal que, quando a gente fala de optometria, responde assim, opto o quê? É verdade. Né? Então, vamos lá. O que é optometria? A optometria é a junção de duas palavras gregas, opto mais metria, certo? O que é que quer dizer opto? Opto nada mais é do que visão. Metria é a medir, significa medir, medida. Juntando as duas palavras, o que é que dá? O profissional especializado em medida da visão. O curso de optometria, ele pode ser dado tanto em nível técnico quanto em nível superior. Ele é perfeitamente autorizado pelo MEC. Se ele não for autorizado pelo MEC, ele não tem legalidade nenhuma, tá? E para trazer uma definição não minha, mas do Conselho Internacional de Oftalmologia, preste atenção, Conselho Internacional de Oftalmologia. Quem é que tá dando esse conceito? Sou eu? Não sou eu não. Quem está dando esse conceito é o Conselho Internacional de Oftalmologia. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Não, vamos lá. Eu vou até ler. Esse conceito ele está na página 23 desse livro que eu vou sortear, tá bom? Ele diz aqui, ó, o optometrista é o profissional da saúde não qualificado como médico, treinado na detecção, medição e correção de erros refrativos, habilitado a detectar visão subnormal e a presença de problemas oculares, indicando ao paciente um oftalmologista que conduzirá os exames mais aprofundados e oferecerá tratamento caso encontre alguma patologia. Tá? Então, o que é que isso quer dizer? O optometrista é aquele profissional treinado para tratar a desfunção, o defeito da função de enxergar. O optometrista, eu costumo dizer que ele está no mundo da ciência da saúde, ele é como o fisioterapeuta está para um ortopedista. Ano passado, eu tive o desprazer de um torneio romper o ligamento cruzado anterior do joelho e eu tive que fazer uma cirurgia. Tá? Depois dessa cirurgia, obviamente, eu perdi a função do meu joelho, da minha perna. E aí o médico não foi o profissional mais indicado para devolver essa função. Eu tive que ir para quem? Para um fisioterapeuta, para que ele iniciasse o seu trabalho e, posteriormente, eu recuperasse a perfeita função da minha perna, do meu joelho. O fisioterapeuta, ele está para o ortopedista na mesma proporção que o optometrista está para o oftalmologista. Quando você perde a função do seu olho, né, por exemplo, eu uso óculos por quê? Porque eu estou ficando coroa, né? Passei dos 40 anos e a minha visão para perto, ela já não é mais a mesma coisa. Ou seja, eu adquiri uma debilidade da minha função de enxergar. E aí eu fui em um optometrista e ele me devolveu a função de enxergar. Ou seja, passou para mim, prescreveu para mim uma receita, e aí eu vou contrariar a opinião de alguns colegas, não colegas advogados, mas colegas professores e colegas optometristas, né? Porque acham que não é receita, eles defendem que é fórmula optométrica, mas se você for procurar no dicionário, fórmula e receita são sinônimos, né? Porém, eu acho que você falar para o teu cliente que você prescreve receita, você não está querendo ser médico, você está valorizando a sua profissão. Isso é uma opinião minha, tá? Não sou dono da verdade absoluta, tá? Mas eu oriento que as pessoas transcrevam receitas e não fórmulas optométricas, por uma questão de valorização profissional, né? Então, o que foi que o optometrista fez? Me passou uma receita e aí eu fiz o meu óculos e estou aqui enxergando plenamente, né, de perto. Né?
as grandes demandas que existem entre optometristas e outros profissionais da saúde se dá porque eles dizem que o optometrista não tem uma regulamentação, né? Bem, o inciso 2º da Constituição, ele diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, tá? Então, para você obedecer uma norma, ela tem que existir. Se essa norma regulamentando a profissão e dizendo qual a competência, e limitando a competência da profissão, ela não existe, então você não tem nada a seguir. Em contrapartida, o inciso 3 do mesmo artigo 5º da Constituição diz o seguinte: é livre todo e qualquer livre exercício, trabalho e profissão, desde que atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Bem, não existe uma lei estabelecendo que a prescrição de óculos deve ser de competência do médico. Não existe. Existe o contrário. Existe a lei do ato médico que retirou das mãos dos oftalmologistas a competência exclusiva para prescrição de órtese e próteses, né? Oftalmológico, ou seja, retirou das mãos dos oftalmologistas a competência exclusiva de prescrever óculos, né? As demandas, né, as demais demandas, vamos lá, vamos ser bem direto, que a classe médica traz, muitas vezes em suas demandas, contra os optometristas, muitas vezes eles dizem que o optometrista ele pode exercer a sua função, né? Ele diz que ele só não pode ter consultório, né? por conta do artigo 38 do decreto 20.931 de 1932. Esse artigo ele é de 1932, né? Existe a nossa Constituição, que é de 1938, que no inciso 13, que eu acabei de falar, ele garante que qualquer pessoa pode exercer sua profissão. Só que tem um detalhe: a partir do momento que essa profissão for regulamentada, ela tem que seguir estritamente o que ali está na regulamentação. E para finalizar esse tema, Marcelo, para finalizar não, tem um outro tópico aqui com relação a isso que eu quero trazer para vocês. Eu trago a seguinte pergunta: a optometria, segundo o STJ, ela é regulamentada ou é reconhecida? De acordo com o STJ, ela é reconhecida, né? Mas de acordo com o professor Roberto, eu defendo a tese de que a optometria ela é regulamentada, sim. Eu defendo a tese de que a optometria ela possui uma regulamentação sui generis. Primeiramente, o que é sui generis? Sui generis é tudo aquilo que é diferente, que é peculiar, que é particular. Certo? A lei de droga, o consumo de droga é crime? Mas ele possui um crime sui generis. Por quê? Porque quando alguém é flagrado consumindo droga, ele não fica preso, né? Ele é levado até a delegacia e pasmem os senhores, né? Lá as penas do consumo de droga é o quê? Uma orientação a respeito dos malefícios que a droga causa. Tu acha que o cara que está consumindo droga vai querer saber disso? Segundo, participar de curso onde vão ensinar para o cara que os malefícios que a droga causa. Quem é que não sabe quais os malefícios que a droga causa? Então, a pessoa que consome droga não quer saber disso. É como eu que tomo meu uísque todo sábado. Não quero saber disso. Eu vou tomar do mesmo jeito. E a terceira punição é você prestar serviço à comunidade. O cara não vai fazer isso. Tá entendendo? Então, na lei de drogas existe uma tipificação sui generis e na optometria eu costumo dizer que existe esse caráter sui generis na regulamentação da optometria. Por quê? Presta atenção. O que é que diz o inciso 13 do artigo 5º da Constituição? É livre todo e qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendidas as qualificações que a lei estabelecer. E aí vem a pergunta, existe alguma lei estabelecendo alguma obrigação para o optometrista? Existe. O artigo 3º do Decreto 20.931 diz lá claramente: o optometrista pode exercer sua profissão desde que apresente à autoridade sanitária a sua qualificação. Essa qualificação, o que é? É o curso, é o seu diploma. E essa qualificação, a lei exige que essa qualificação seja de nível superior ou de nível técnico. A lei silencia com relação a isso, né? Com relação a isso, a lei ela é silente. O artigo 3º do Decreto 20.931, ela não diz para ti se você tem que ter uma graduação de nível médio ou de nível técnico. E aí entra, sabe o quê? O princípio da máxima afetividade. O que é que o princípio da máxima efetividade diz? Quando existe um conflito de garantias fundamentais, você deve aplicar aquilo que for mais favorável para o réu, né? E o que é mais favorável nesse momento? Considerar que a liberação para quem tem apenas nível superior ou também para quem tem nível técnico, de acordo com o princípio da máxima efetividade. Essa liberação é para também quem tem nível técnico, né? E por fim, eu fiz uma formação recentemente de Direito Médico da Saúde, né? Que está me ajudando muito nas defesas da optometria, né? A gente vê em audiências públicas e a todo tempo a classe médica querer convencer de forma forçosa o judiciário de que quem tem direito de exercer a optometria, de atender a atenção primária da optometria, única e exclusivamente são os médicos, né? Só que existe o Código de Defesa do Consumidor que no seu capítulo 3º, mais precisamente, ali no artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor, o capítulo 3º diz o seguinte: ele trata dos direitos básicos do consumidor. E o artigo 6º, que é o primeiro artigo que trata desse capítulo, ele diz o seguinte: são direitos básicos do consumidor, sabe o quê? A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurada a liberdade de escolha. Ou seja, o consumidor ele tem o pleno direito de escolher com quem ele quer ser atendido, se com o oftalmologista ou se com o optometrista. E ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar esse direito dele, né? E com essa informação, gravem isso aí, tá? Artigo 6º, inciso 2º do Código de Defesa do Consumidor garante que o consumidor ele tem o direito de escolher com quem ele quer, de quem ele quer receber essa prestação de serviço. Isso foi muito usado, Marcelo, naquela briga que tinha do Uber e táxi, né? Logo quando os motoristas de aplicativo surgiram, porque até então, antes da lei de regulamentação do Uber, o serviço de transporte público ele era uma concessão dada pelo Estado. Ou seja, promover transporte público sem autorização do Estado, até então, era ilegal, né? E um dos argumentos utilizados na legalização do Uber foi justamente esse inciso 2º do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor o direito de escolha, o direito de escolher quem ele quer que preste esse serviço. Então, por que não trazer para as nossas defesas, né? Por que não você... o que é que impede de você, optometrista, ou então de você que defende a optometria, argumentar isso, né? Até porque o nosso judiciário, ele preserva muito, ele prima muito pelo Código de Defesa do Consumidor. E assim eu espero ter satisfeito, né,
essa nossa primeira parte que trata das instruções e os aspectos legais da optometria. Perfeito. Até porque, né, Roberto? É um trabalho enorme tratado em 10 minutos da legislação dos aspectos legais da optometria, né? Não tem condições, não. Eu levo muitos alunos aqui que estão online, o Clébio é um deles, Cláudia, Karine, e eu levo pelo menos um dia inteiro, pelo menos 2 turnos, para abordar os aspectos legais, começando do decreto 32, passando pelo decreto 34, até chegar à Constituição Federal. Então, é um trabalho danado para fazer esse resumo que você conseguiu fazer aí sempre de forma bastante brilhante. E professor Roberto, me diga uma coisa. Nesse período de pandemia, a gente está... a optometria e a ótica está sofrendo bastante, né? Alguns estados, aqui, por exemplo, em Alagoas, nós conseguimos, com muita luta, através do decreto estadual, reconhecer que o setor óptico é um serviço essencial. Entendeu? E se o setor óptico é um serviço essencial, se a medicina é um serviço essencial, por que não a optometria não é um serviço essencial? Se um profissional médico, por exemplo, perdeu seus óculos, ter o seu óculos quebrado, se as ópticas não estiver funcionando, como é que esses profissionais irão fazer o óculos para exercer a sua profissão, para exercer o seu trabalho? Uma pessoa que dirige, por exemplo, perdeu seu óculos, se for pego trafegando, sem a sua lente corretora, também sofrerá infração administrativa, por ser uma infração de trânsito. E as pessoas, do modo geral, que estão em quarentena, que estão em isolamento, precisam do óculos, para quê? Às vezes para fazer uma leitura, para assistir uma TV, né? Como é que está aí o setor óptico e optometria, Roberto, aí no Ceará? Rapaz, aqui, Marcelo, está muito difícil, porque muito embora nós fizemos vários ofícios aqui, né, tentando convencer as autoridades aqui do estado do Ceará, né, tentando convencer convencer da essencialidade. Marcelo, vou só botar aqui um link aqui pro Optogrupo, que o pessoal aqui não está conseguindo acessar. Deixa eu ver. Tá bom, beleza. Pode botar, Roberto. Só um pouco de paciência para eu resolver isso aqui, porque é interessante. Eu acho que tem gente lá querendo assistir e não está conseguindo. Pronto, vai pincelando aí que eu vou... O que foi que você usou aí de argumento aí? Não, aqui em Alagoas, a gente teve que fazer um papel político bastante interessante, né? O primeiro decreto estadual não trouxe a óptica como um serviço essencial, né? E daí, já a partir do segundo decreto, o Conselho Regional de Optometria de Alagoas fez um trabalho de bastidor mesmo, político mesmo, de chegar até o governador, demonstrar. Primeiro nós fizemos um ofício demonstrando a essencialidade do setor óptico nesse período de pandemia. Então, o problema não foi fazer o ofício, mas fazer esse ofício chegar até o governador. E aí, esse exemplo que pode ser aplicado em diversos outros estados, como Pernambuco, como Sergipe, como também no Ceará, é utilizar nesse momento da política para chegar mesmo no ouvido do governador e demonstrar para ele o quanto que o setor óptico é essencial. Aqui em Alagoas, nós não conseguimos expressamente reconhecer a optometria como serviço essencial. Mas se a gente conseguimos, por meio do decreto, reconhecer a óptica como serviço essencial, automaticamente acaba por se estender a optometria. Por quê? Você não tem como comprar óculos ou confeccionar um óculos sem uma receita, ou sem um laudo. E esse laudo tem que ser confeccionado necessariamente
por um oftalmologista ou por um optometrista. Então, foi uma grande vitória aqui em Alagoas, a gente reconheceu o setor óptico como essencial. Então, esse mesmo trabalho precisa e deve ser feito em diversos outros estados da federação. O primeiro estado que conseguiu essa grande vitória foi o estado do Rio Grande do Sul. Foi o primeiro estado. Então, nós pegamos o modelo também do Rio Grande do Sul para procurar entender o mecanismo pelo qual eles conseguiram a aprovação, né, o reconhecimento como atividade essencial. Depois teve também o estado de São Paulo. Eu me lembro que São Paulo, o estado reconheceu que a óptica era essencial e o município ele bloqueou, não permitiu que o setor óptico funcionasse, ou foi o contrário. Entendeu? Então, assim, mas aqui, graças a Deus, depois de um trabalho grande, nós conseguimos trazer, expressamente reconhecer a óptica como serviço essencial. E, obviamente, que no ofício, nós nos comprometemos, enquanto setor, em adotar todas as medidas de segurança e higiene, de proteção, né? Então, distância. Vamos falar, Roberto. Você tocou num assunto muito importante. Se eu não me engano, nós nos conhecemos em 2015, né? Num congresso São Paulo, foi? São Paulo, não foi? São Paulo. Nós nesse evento, eu tive o prazer de conhecer dois grandes amigos que eu vou carregar pro resto da vida no meu coração, pessoas muito especiais para mim. Um certamente é você e o outro é o Darius, né? O dono da Fazup. São duas pessoas que têm muito mais do que o meu respeito, que é o meu carinho como amigo e como irmãos. Pessoas muito especiais para mim, dado o quilate dessas duas pessoas. E lá nós estávamos debatendo justamente a importância da politização, da participação política dos optometristas, né? Essa adesão política por parte dos optometristas sempre assim foi muito muito capenga, né? Assim, eu digo isso com todo respeito, tá? Sempre deixou um pouco a desejar. A optometria, ao meu ver, ela nunca, ou se em algum momento já participou de política, muito pouco, ela participou de, assim, muito pouco. Eu não conheço uma participação mais efetiva na política, né? Não conheço assim, nenhum estado que participou efetivamente da política e promover esse discurso. O primeiro estado que eu vi ter essa participação iniciar, eu posso até estar enganado, mas e até me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o primeiro estado que iniciou essa participação no mundo político foi o estado do Ceará, né? Logo no ano seguinte, a optometria lançou um candidato a vereador, né? Infelizmente não teve êxito, e esse ano, infelizmente, não vai lançar nenhum candidato, né? Eu acho isso de um prejuízo enorme, né? Porque o que define as nossas vidas é a política, né? A política é que define a vida de todo mundo, a minha, a sua, né? Do setor óptico, do setor optométrico, né? A política é tão importante que aqui no Ceará eu fiz vários ofícios, porque assim, o STF, ele teve uma decisão do STF em que ele diz que os municípios têm competência solidária, né, no que diz respeito aos decretos, né, para o combate do coronavírus, né? Foi uma ação direta de inconstitucionalidade, se eu não me engano, né? E o que foi que o STF disse? Ele disse praticamente o seguinte: olha, tudo bem que a União ela tem o decreto que visa combater, que visa determinar os atos, né, que vão combater a pandemia. Mas os estados também podem, independente da União, elaborar os seus decretos, dizendo o que o seu estado, as medidas que seu estado vão tomar para combater o vírus.
E, paralelamente a isso, os municípios também podem elaborar os seus decretos, né? Aqui no estado de Ceará, o decreto governamental não liberou a abertura das óticas, tá? Mas determinados municípios, inclusive o município de Fortaleza, poderia muito bem publicar um decreto autorizando a abertura dessas óticas, certo? Nós elaboramos, o nosso escritório elaborou em nome do CROSS vários ofícios destinados a vários municípios, a vários prefeitos. Teve uma situação curiosa, desgraçadamente curiosa, mas vale a gente salientar aqui para enaltecer a importância da política, né, na vida das pessoas, principalmente da optometria. Teve um município aqui, né, aqui no estado de Ceará, que seu nome Jaguaribe, acho que foi Jaguaribe, tá? O que foi que o prefeito de Jaguaribe decretou? Decretou a abertura da ótica, desde que ela atenda com oftalmologista. Em hipótese nenhuma, as que atendem com optometrista podem abrir. Esse decreto foi influenciado, foi o prefeito que do nada deu esse estalo e, não, vou fazer isso aqui. É claro que não, foi influência política. Foi influência política. Médicos, né? Foi influência política de quem? De qual categoria? Optométrica? Categoria óptica? Não. Claro que não. E aí, o que foi que nós fizemos? Nós fizemos o que geralmente eles fazem. Né? O que é que geralmente eles fazem? Em vez de eles entrarem com a ação civil pública contra o optometrista, eles fazem uma representação para o Ministério Público, apontando o dedo lá para o Ministério Público. Ministério Público, vocês têm a obrigação de fazer isso aqui. Né? Porque o Ministério Público ele tem a obrigação de promover as ações civis públicas. Né? Geralmente, os médicos fazem isso. Então, o que foi a ideia que eu dei para o CROSS? Vamos fazer a mesma coisa que eles fazem. Vamos fazer uma representação e enviar para o Ministério Público de Jaguaribe, para o Ministério Público de Jaguaribe tomar as providências. Qual é a grande consequência disso? É que quando o Ministério Público entra com ação civil pública e perde, a outra parte não tem o direito de entrar com pedido de ressarcimento. Né? Então, assim, acataram a minha ideia, né? E aí nós já demos a entrada no Ministério Público de Jaguaribe, dessa representação, pedindo para que essa situação seja revista, porque o médico não pode atender dentro de uma ótica. Ora, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, nem o optometrista pode. Né? O decreto de 32, no artigo 16, lá está dizendo, é terminante proibido o consultório médico dentro de uma ótica. Né? Eu coloquei nessa peça, inclusive, artigos do Código de Ética Médica. Né? Inciso 9 e 10 dos princípios fundamentais do médico, artigos 68 e 69 do Código de Ética Médica. É proibido, não pode, a ótica ela não pode atender com médico, né? Aflige, afeta o caráter mercantilista, que é plenamente proibido no Código de Ética Médica, no seu artigo 58. Né? Então, a gente fez essa representação junto ao Ministério Público e vamos esperar que tenha algum resultado. Mas por que esse decreto veio a ser publicado? Devido à influência política que os médicos têm na capital. Né? E é esse feeling que a optometria tem que ter. Né? A optometria tem que ter esse feeling de que administrativamente a optometria praticamente já foi até onde ela tinha que andar. Né? E qual foi o limite desse caminhar administrativo da optometria? Com o CBO, né? O Código Brasileiro de Ocupações, que já foi declarado pelo STJ parcialmente inconstitucional. Então, o show não pode, né? O show tem que continuar. A optometria tem que continuar. Como é que ela vai continuar? Politicamente ou então com a regulamentação.
né? E a regulamentação, ela só vai surgir através de um ato que jurídico ou político? Político. Político, necessariamente político. Ou é o presidente da República, ou é o Congresso Nacional que elabora um projeto de lei e coloca para ser votado no Congresso Nacional. E quando esse projeto de lei tiver para ser votado no Congresso Nacional, cada estado vai ter que ter força política para poder não sair nem um jabuti daquele projeto de lei, né? Muitos não sabem o que é jabuti, o Marcelo sabe. Né? Tá entendendo? Mas o jabuti numa lei é quando você dá a entrada numa lei tendo a intenção de alcançar um outro objetivo e entre os artigos se colocam parágrafos ou alíneas que não tem nada a ver, que distorce o objetivo daquela lei. Isso é que a gente chama de jabuti. Né? E quando chegar o projeto de lei no Congresso Nacional, a optometria no Brasil todo vai ter que ter influência política para não permitir um jabuti. Né? Mas aí, Marcelo, para eu poder dizer que para o nosso público, como é que a gente comprova o caráter essencial da optometria, eu vou ter que tratar da Lei 13.979, né? que ela dispõe sobre medidas que poderão ser adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública, né, ocasionada pelo coronavírus. E essa linha de raciocínio que eu vou me permita, né, trazer agora, ela pode ser usada não só para optometria, ela pode ser usada também para ótica. Se você tem, sei lá, eu entendo que barbearia, eu entendo que barbearia é um serviço essencial, né? Eu não acho que a barbearia ou salão de beleza ela deve ser utilizada nesse momento para tingir o cabelo. Isso aí não. Me desculpem aí as mulheres, né, que estão nos assistindo, mas a gente já chegou a receber orientações de que nós deveríamos raspar o cabelo para diminuir o risco de contágio, né? Porque o vírus ele prende no cabelo, e, enfim. Né? Então, se eu me desesperar com essa pandemia e quiser raspar o cabelo, eu vou fazer isso aonde? Né? Bem, tá entendendo? Então, eu acho que o que a gente vai trazer aqui, o que eu vou trazer a partir de agora, vai servir não só para a ótica e para a optometria, mas vai servir para todo aquele segmento que se entende ser de caráter essencial e pode ser usado, né, em alguma ação que você entender, né, que deva entrar. Bem, eu já falei da disposição da Lei 13.979, ela foi publicada em 6 de fevereiro, né? Essa lei, ela trata sobre a quarentena, né? Que são restrições de atividades por determinados períodos, como o que a gente está vendo aí, não precisa a gente esticar, né? Nessa definição. O artigo 3º dessa lei, ela diz o seguinte: para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outros, as seguintes medidas. E quais são essas medidas? Isolamento, quarentena, e ela pode, inclusive, determinar a realização compulsória de exame médico, teste de laboratório, coleta de amostras clínicas. Ela traz um rol bem extenso de compulsoriedade. O que é isso? Se você está gripado, se você está com os sintomas do coronavírus e você não quer fazer o exame, o Estado ele te obriga a fazer mesmo que você não queira. Isso é o caráter, é o significado do caráter compulsório. Compulsório. Só que o parágrafo 8º do artigo 3º, ele determina o quê? Determina o seguinte, ó: as medidas previstas neste artigo, o artigo 3º que eu acabei de ler para vocês, quando adotadas, deverão ser
resguardados o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. Isso é o que o parágrafo 8º do artigo 3º da Lei 13.979 determina. Mas aí, meus amigos, o que é que nós podemos considerar como atividades essenciais? Essa lei, a Lei 13.979, ela não traz na lei o que ela considera caráter essencial. Né? Ela traz no decreto 10.282, ela define mais ou menos ela define o que é que deve ser considerado como atividade essencial. Né? Esse decreto foi publicado em março desse ano e ele define os serviços e as atividades essenciais, né? E se aplica também aos entes privados, tá? Não é só aos entes públicos, não. Deixa eu ver aqui. O que é que eu tenho mais aqui? Bem, vamos lá. As medidas previstas na Lei 13.979 deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços e atividades essenciais, sendo consideradas atividades essenciais aquelas indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a saúde ou a segurança da população. Aí vamos lá. Se um médico quebrou o óculos, o cara tem 5 graus num olho e, sei lá, 3,5 no outro. Se ele quebrou o óculos, ele vai entubar, ele precisa entubar o paciente numa unidade, numa UPA dessa daí da vida. A vida daquele paciente que ele vai entubar está em perigo, já está por si próprio por conta do vírus, né? Da letalidade do vírus. E se o médico que vai entubar não estiver enxergando direito, o grau, o risco de vida dessa pessoa não aumenta, não, hein? Claro que aumenta. Sim. Claro que aumenta. Se o médico precisar aplicar um medicamento intravenoso nesse paciente, não estiver enxergando bem, e nem tiver onde fazer esse óculos, o risco de vida desse paciente aumenta? Claro que aumenta. Né? Claro que aumenta. Então, esses são mais ou menos os argumentos, mais ou menos não, são os argumentos em que a gente tem para argumentar a essencialidade da ótica e da optometria. É justamente a Lei 13.979, né? E o decreto 10.282, todos de 2020. Né? E aí, Marcelo, eu deixo aí para que você você discorra aí complemente alguma coisa que você queira, ou então que me faça alguma pergunta aí, se for algo assim. Uhum. Né? Eu tenho recebido com muita frequência, Roberto, inclusive do setor óptico, uma grande preocupação relacionada àquela medida provisória 927. Ou seja, o STF proferiu uma decisão na semana passada que aquele empregado que adquire o coronavírus é considerado uma doença ocupacional, certo? Eu recebi diversas ligações de dono de óptica, perguntando: Marcelo, eu estou querendo fazer uma entrega de EPI a todos os meus funcionários, mandando ele assinar um documento, e eu quero também fazer um curso de segurança, do que deve ser feito, do uso de máscara, do uso de álcool gel. Isso, por si só, resolve o problema? Não. Aí, está havendo uma grande confusão. Primeiro ponto, as pessoas estão achando, do modo geral, os empresários, que pegou coronavírus é automático. É automático, significa que é uma doença ocupacional. Quando, na verdade, não é. Né? Quando, na verdade, não é. A medida provisória,
a medida provisória 927, ela previa que caberia ao empregado comprovar o nexo de causalidade, ou seja, comprovar que de fato ele adquiriu aquela patologia no trabalho. Então, o que foi que aconteceu? Tiveram entidades que entraram com ação direta de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal por entender que seria praticamente impossível ao empregado comprovar que ele adquiriu aquela doença no trabalho. Né? Então, o Supremo Tribunal Federal, o que foi que ele fez? Ele apenas inverteu o ônus da prova. Ou seja, o empregado ele teria que alegar que aquela doença, de fato, foi adquirida no trabalho e caberia, e hoje é o que vale, cabe à empresa comprovar que ela adotou todos os mecanismos de segurança e higiene com a finalidade de evitar que os seus empregados adquiram aquele tipo de doença. Então, não é uma coisa automática. Peguei coronavírus, automaticamente isso é doença ocupacional. Aí muitos me ligaram e perguntaram de que forma eu posso me precaver. E a orientação que eu dei a todos os profissionais do setor óptico foi o seguinte: no direito do trabalho, existe o princípio da primazia da realidade. Não sei se o professor Roberto se lembra. Eu não atuo com muita frequência no direito do trabalho, mas eu faço direito empresarial. Então, eu tenho colegas advogados que ficam responsáveis pelas demandas trabalhistas de clientes quando chegam lá no escritório. Então, o que é que o empregador, o dono de ótica, precisa fazer? Não adianta ele, por exemplo, fazer uma única entrega e documentar de EPI e depois ele não comprovar que ele fiscalizou e obrigou que seus funcionários utilizassem aqueles equipamentos de segurança. Então, assim, vale a pena sim o dono de ótica fazer a entrega de EPIs, mas essa entrega de EPIs, de máscara, de álcool gel, tem que ser constante, tem que ser diário, tem que ser semanal, e a proporção com que os funcionários vá pegando seus produtos de limpeza, ele pode ir documentando, e o mais importante, o empregador tem que obrigar que o empregado utilize os equipamentos de segurança, que utilize álcool gel, o empregador tem que garantir que o empregado também limita a quantidade de pessoas que entram dentro do estabelecimento. Então, assim, como no direito do trabalho prevê a primazia da realidade, ou seja, o que é isso? A Justiça do Trabalho vai levar em consideração o que aconteceu efetivamente no dia a dia. Se o empregado realmente utilizou os mecanismos de segurança, os mecanismos de proteção, então existe a possibilidade de o empregador, o dono de ótica, se isentar daquela responsabilidade e comprovar que aquela doença que o empregado adquiriu não foi proveniente do seu exercício funcional. Você recebeu essas demandas aí também, Roberto? Demais, muita. E essas demandas, elas, depois que tudo isso passar, Marcelo, ela vai ser recorrente. Vai ser recorrente. Perfeito. Aliás, depois que isso acabar, porque uma hora vai acabar, eu acredito que o número de processos, né, vão triplicar, porque os problemas, o legado de problemas que essa desgraça, né, essa peste aí deixou, não vai deixar um rastro de situações em que vão gerar, assim, profundas demandas jurídicas, tá? E uma dessas é essa, certo? Existe um protocolo de manejo, né, do Covid-19, né, entregue eu acho que é o Ministério da Saúde. Eu estou até te mandando aqui, tá? Perfeito. Eu estou até te mandando esse protocolo, certo? Esse protocolo não só no manejo dos pacientes, mas também, se eu não me engano, ele tem lá a parte de cuidados, né, que se deve ter para uma situação como essa, tá? O que é que acontece? Esse decreto, ele isentava... Bem, você
boa parte do que a gente tinha que falar você já explicou, né? Mas o que é que eu aconselho, o que foi que eu aconselhei para o pessoal que me ligou? Vamos lá. Suponha que você, aqui no Ceará, não está abrindo ótica, né? Eu usei esse conselho muito para padarias, farmácias, até mesmo consultórios, né? Odontológicos e médicos, né? Mas eu vou usar a ótica e a optometria porque aí em Alagoas está liberada a abertura desse segmento. O que é que acontece? Se você tem 2 funcionários, tá? 25 anos, altamente improdutivo, preguiçoso, não é o seu melhor funcionário. Seu melhor funcionário é o funcionário de número 2, né? Que é uma pessoa obesa e fumante. Certo. Tá? Só que nesse período, você só precisa de um funcionário para trabalhar. Ou seja, você vai suspender o contrato de trabalho de um funcionário e vai permanecer com o outro. Tá? Veja só os 2 funcionários que eu te dei. Um obeso e fumante, o outro novão, ou seja, não faz parte do grupo de risco, né? Mas não tão produtivo quanto o outro, que é obeso e fumante. O que faz parte do grupo de risco é o que é obeso e fumante. Veja só que a obesidade e o tabagismo, eles são, assim, os maiores fatores, né, para que a pessoa adquira o vírus da pior forma, né? A obesidade, quem é obeso ou fumante pegou o corona, puxa vida. Se escapar, pode ter certeza, nasceu de novo. Né? Com todo respeito, não é isso que eu desejo, mas é a realidade. Né? Então você tem essa situação. Quem é que você vai preferir? Quem é que você, nessa situação que eu te falei, vamos relembrar, obeso e fumante e o camarada de 25 anos. Esse rapaz altamente produtivo para a sua empresa e esse aqui nem tanto. Você só precisa de um dos 2 para trabalhar. Quem é que você deve preferir suspender o contrato de trabalho? Eu oriento que você suspenda o contrato de trabalho do obeso e do fumante. Do obeso e do fumante. Por quê? Porque esse camarada, ele tem 2 das maiores comorbidades para a aquisição do vírus. Tá entendendo? Então, muito embora ele não tenha como comprovar que adquiriu o vírus dentro da sua ótica, você vai ter maiores dificuldades de fazer sua defesa. Tá entendendo? Exatamente. Perfeito. Né? Então, complementando o que você falou, porque você já falou tudo, né? Complementando o que você já falou, eu oriento que os donos de ótica, aliás, que os empresários prestem atenção nesses detalhes. Tá? Nesse momento agora, é muito melhor você ficar com uma pessoa que não seja tão assim produtiva, tá? Do que você preferir um camarada altamente produtivo, porém com um fator de comorbidade assim, altíssimo. Né? Mas mesmo que você opte por ficar por pelo funcionário que te dá uma maior produtividade, porém tem um alto grau de comorbidade, vai ser muito difícil ele comprovar que pegou o vírus dentro do teu estabelecimento. Agora eu estou falando de estabelecimento ótimo. Vamos falar de um supermercado ou de uma